प्रसीदत्वम् देवदेवस्य शार्ङ्गिणः Nos vídeos anteriores, nós estudamos 5 grupos de 5 consoantes do sânscrito e também um grupo de 4 semivogais. Neste vídeo, nós vamos estudar 3 sibilantes e uma aspirada. As sibilantes têm semelhança com o nosso S, também com o nosso X, com o nosso Z, com o nosso CH. Então, quando a gente fala C, X, Z, tudo isso são sons sibilantes. Mas, como eu já expliquei em outro vídeo, não existe no sânscrito nenhum som correspondente ao Z. Isso não existe. Bem, quais são então as sibilantes que aparecem no sânscrito? São 3. A primeira é o Sh. Sh é a primeira sibilante. Ela é parecida com o nosso CH, ou então o SH do inglês, ou SCH do alemão. Sh. Sh. A ponta da língua está para a frente. Não exige esforço para se pronunciar esse som. Sh. A representação dessa sibilante, dessa consoante sibilante, na transliteração internacional do sânscrito, é a nossa letra S com um acento agudo. Palavras em que esse som aparece são, por exemplo, Shiva, Shiva. Então notem que aparece também a semivogal V, que está entre duas vogais, então ela tem o som V mesmo. Shiva, o nome de um deva importante do hinduísmo. Outro exemplo é Shakti. Shakti é um dos nomes da grande deusa do hinduísmo. Então, não é necessário nenhum esforço especial para produzir esses sons de Shiva, de Shakti. A segunda consoante sibilante do sânscrito tem semelhança com a primeira, com o Sh, só que a língua tem que ficar com a ponta virada um pouco para trás. É Sh. Sh. Essa consoante é representada na transliteração internacional como a nossa letra S com um ponto embaixo. Nós já vimos vários exemplos de consoantes do sânscrito que têm essa representação de uma letra com um ponto embaixo e em todas elas a pronúncia é feita com a ponta da língua voltada um pouco para trás. Então, esse é um outro caso em que também a movimentação da língua é diferente, aponta um pouco para trás. Sh. Então, a primeira sibilante é Sh, a segunda é Sh. Os sons são diferentes e o modo de pronunciar é bastante diferente também. Bom, vamos ver alguns exemplos de palavras em que aparece essa consoante. Upanishad. Upanishad. Upanishad é o nome de textos importantes do pensamento indiano que tem um conteúdo filosófico desenvolvido e que serviram de base para a criação da filosofia Vedanta. Upanishad. Não é Upanishad, Upanishad. A pronúncia é um pouco diferente. Outro exemplo, o nome de um deva, Vishnu. Vishnu. Notem que na transliteração desse nome desse deva aparece um ponto tanto embaixo do S como embaixo do N. Então, são duas consoantes juntas e
para as duas, a posição da língua é a mesma. Então, Vishnu, Vishnu, certo? Não é Vishnu, Vishnu. Bastante difícil para nós pronunciarmos esse som. É importante perceber essa diferença e começar a adquirir o hábito não só de ouvir essas pronúncias diferentes dessas duas consoantes sibilantes, mas também de tentar pronunciar as duas que são bem diferentes entre si. Um outro exemplo que eu vou dar, uma outra palavra, né, é Shirshasana. Shirshasana. A primeira sílaba dessa palavra é a primeira sibilante, é representada com aquele S com acento agudo, e na segunda sílaba aparece o S com ponto embaixo. Então são duas sibilantes diferentes. Pronunciar direito essa palavra exige um esforço grande, porque a gente tem que mudar a posição da língua da primeira para a segunda sílaba e pronunciar duas sibilantes diferentes. Shirshasana. Bem difícil pronunciar. Bem, a terceira sibilante do sânscrito, terceira e última, é Sa. A representação na transliteração é o nosso S, sem nenhum sinal especial. Sa é pronunciado sem dificuldade por nós, mas é necessário tomar um cuidado, porque nós em português temos dois sons diferentes associados à letra S, que depende do S estar ou duplicado no meio da palavra, ou então ele está no início da palavra. Então ele tem um som forte. Sa, sé, si, sol, su, em português, né? Mas se o S em português estiver entre duas vogais, ele tem um som de Z, como por exemplo na palavra casa. Casa, a gente pronuncia exatamente como se fosse um Z no meio da palavra. Mas o som de Z não existe em sânscrito. Então, se essa consoante sibilante do sânscrito aparecer no início da palavra ou no meio, mesmo entre duas vogais, continua tendo exatamente o mesmo som de Sa. Então, esse é um aspecto importante que é bastante difícil para nós, brasileiros, aprendermos. Então, uma palavra bem conhecida, asana. Asana, que é uma postura no yoga. Asana. Vejam que não é asana. Não é parecido com Z. É como se fosse o nosso S duplicado. Mas em sânscrito não precisa dessa duplicação do S, porque ele sempre tem o mesmo som, seja no início da palavra, seja no meio da palavra, mesmo entre duas vogais. Outros exemplos de palavras em que aparece esse som sibilante: Súria. Súria. Súria significa sol. Então, a pronúncia não tem grande dificuldade e para nós é fácil, exatamente porque está no início da palavra e a nossa tendência é pronunciar esse S sem o som de Z e sim com o som normal do S. Bem, essa é a terceira e última consoante sibilante do sânscrito. Nós temos uma outra consoante que é considerada do mesmo grupo, mas é diferente, que é o R. R, que é representado na transliteração pela letra H. E, ao contrário do português, em que o H no início de uma palavra não tem som nenhum, por exemplo, na palavra hoje, esse H não tem nenhum papel fonético. Sempre que o H aparece no sânscrito, ele tem som como no R.
é um som aspirado. Então, por exemplo, na palavra que é de Hatha Yoga, né? Então esse inicialmente tem que ser pronunciado. E notem que não é não é Hatha Yoga, né? A pronúncia está totalmente errada, então é Outra palavra que tem esse som é Maha. Maha significa grande. Então, cuidado que sempre tem essa pronúncia do R. Mesmo quando está antes de uma outra consoante. Por exemplo, na palavra Brahman. Brahman, o ser supremo, o ser absoluto do pensamento indiano. Brahman, tem que haver essa pronúncia. Você não pode ignorar a presença dessa consoante e pronunciar Brahman. Não é isso. É Brahman. A pronúncia deste grupo de consoantes do sânscrito apresenta várias dificuldades. Em primeiro lugar, por causa dos dois primeiros sons, Sh e Sh, que para nós são muito parecidos. E mesmo em relação ao som S, que é igual ao do nosso S, é importante lembrar que ele nunca tem o som de Z. Procure agora pronunciar as palavras que vão aparecer para treinar o som dessas sibilantes e da consoante aspirada. Esta primeira palavra significa a casta dos serviçais. A segunda palavra é um estado de sono sem sonhos. Esta palavra significa discípulo. Esta palavra significa um grande ser divino e é um dos nomes de Shiva. A quarta palavra significa luminoso. Completamos nesse vídeo mais uma etapa do nosso estudo dos sons do sânscrito. No próximo vídeo vamos completar todos os sons das consoantes e certos casos especiais dentro do sânscrito.